boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Amém, meus irmãos? Muito bem. Queridos, eu li bastante esses textos da Bíblia, eu busquei ao Senhor, eu busquei em alguns comentários, busquei ali alguns apontamentos e fiz as minhas anotações, mas eu peço para que o Espírito Santo não me deixe nos meus apontamentos, para que o Espírito Santo não me deixe nas minhas anotações apenas, mas para que o Espírito Santo confirme aquilo que a gente buscou em oração, que a gente buscou para falar do céu e para falar dessa proposta gloriosa de Deus para o homem. Então eu quero que os irmãos toda terça-feira se esforcem para vir, meus irmãos. Esforce para vir, que a gente vai falar de um tema que é bem diferente, né? Ouvi já alguém dizendo assim que não está difícil de pregar, que Jesus está voltando. Eu já ouvi alguém dizer que está difícil as pessoas pregar sobre arrebatamento, mas eu também tenho dificuldade de ver pessoas falando sobre o céu de verdade, irmãos. Esse céu que Jesus falou, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, as nossas maiores vitórias, as nossas maiores conquistas, nossos maiores colecionamentos, as nossas coleções de conquistas pessoais, elas, irmãos, elas fazem parte apenas de coisas que estão pertinentes ao homem nesse contexto nosso, mas que não tem nada a ver com o céu, que não tem nada a ver, não vai acrescentar, não vai aumentar e não vai diminuir, irmãos. As nossas conquistas pessoais aqui na terra não vão de maneira alguma alterar os planos e a proposta de Deus para nós morarmos no céu, porque aqui é passageiro, irmãos, é passageiro, é muito rápido. Os planos que fazemos aqui é muito rápido. E por que eu peguei esse texto aqui, irmãos? Eu peguei esse texto e fazendo ali uma visão da vida e a fé de Abraão, a gente vê que Deus ele faz uma proposta muito mais do que a chamada de Abraão, muito mais do que a chamada de Abraão para começar uma nação, e para desta nação o Senhor Jesus se manifestar. Muito mais do que isso, que Jesus vindo dessa nação formada por Deus, a nação dos hebreus, e hoje é o povo judeu, hoje é a nação de Israel, muito mais do que eu entendo também, que Deus ele está, através da vida de Abraão, já lá no Velho Testamento, através da vida de Abraão, mostrando para nós sobre a proposta fantástica a respeito do céu, E a gente vai vendo isso, irmãos, em Gênesis 12, quando Deus ele fala para Abraão para sair da sua terra. Queridos, quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, eu vejo Deus separando Abraão, eu vejo Deus mostrando, trazendo uma mensagem que é quase que impossível viver dentro de uma cultura que está voltada para oposições, uma cultura que educa e norteia e que força a pessoa a viver dentro de um contexto onde todas as propostas é viver fora da vontade de Deus. Então Deus chama Abraão para se desprender daquela cultura, Deus chama Abraão para se desprender dos caprichos digamos que de família, porque Deus disse a Abraão, sai da tua terra, das culturas, e sai do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Queridos, daí a gente vai já adiantando e vê que a vida de Abraão, ela começa com um chamado, e não há como associar um chamado de Deus
sem ter separação, sem ter um desligamento, sem ter um rompimento de culturas, ou um rompimento de coisas que dentro do chamado de Deus vai haver algum empecilho, algum impedimento. Então Deus chama Abraão, e os irmãos conhecem a história, que através da vida de Abraão, Deus ele vai começar uma grande nação, e que dessa grande nação vai sair um Salvador, que é Jesus, mas também a gente vê que lá já no Velho Testamento, Deus pela sua misericórdia, Deus pela sua graça, Deus pela sua bondade, Deus pela fé que Abraão teve em Deus, no Cristo que haveria de vir, Deus já estava mostrando a Abraão a grande maravilha de poder contemplar o céu. E o texto aqui que lemos fala da morte de Abraão, aos seus 175 anos de idade. Quando Abraão ele fica viúvo da primeira vez de Sara, Abraão ele casa pela segunda vez, e ele tem filhos com esta mulher, que é Quetura, e ele tem mais 6 filhos, 7 netos e 3 bisnetos. Abraão, no texto que lemos em Gênesis capítulo 25, verso 8, Abraão ele está dando o seu último suspiro na face da terra. Ele está desligando, se desprendendo da face da terra. E uma expressão que me chamou a atenção e que fui buscar em vários apontamentos e comentários para não falar coisas equivocadas aos irmãos, e essa expressão aonde ele diz assim, e Abraão expirou, morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Irmão, depois eu li em outras versões da Bíblia, que diz assim, então deu último suspiro, e foi sepultado com a família, na Bíblia a Mensagem. Depois eu li também outras versões, e diz assim, e entregou a sua alma, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada, e cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Essa expressão unir-se aos seus é da Bíblia católica. Depois eu fui também na Bíblia King James atualizada, e diz assim, depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso, repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Querido, deixa eu falar um negócio. Abraão, depois de morto, uma coisa que não poderia acontecer é ele ter sido sepultado da terra de onde Deus havia tirado. Os irmãos concordam? Uma vez que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus, para lá nunca mais. Uma vez que Deus havia tirado Abraão e feito a proposta para ele sair de Ur dos Caldeus, para lá nunca mais. Então, depois que Abraão ele morre, o texto e todas as versões que a gente viu, diz que Abraão morreu em boa velhice, fartos de dia, e foi congregado ao seu povo. Irmãos, eu vou dizer aqui, obviamente que muitas pessoas podem apontar numa outra linha de ideia da teologia, mas Deus não chama ninguém para, quando morrer, ficar debaixo da terra. Não. Deus, quando chama, Deus, o Criador do céu, da terra, não o Deus das redes sociais que tem que pedir licença para as pessoas, não o Deus das redes sociais que tem que pedir misericórdia para poder falar de um projeto que ele tem, não. É o Deus que ainda manda, é o Deus que ainda propõe, é o Deus que faz a proposta, e ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer o céu? Então negue-se a si mesmo. Quer ir morar no céu? Então é o seguinte, a tua vontade descarta, agora é a minha vontade que vai prevalecer. Ou seja, o teu querer não é mais o teu, agora é o meu querer. Você crê nesse Deus ainda, irmão? Ou esse Deus está descartado da tua fé? Porque Deus é a maior prova, irmãos, que Deus falou para Abraão, Abraão se desliga da cultura,
Desliga da cultura, que a cultura é a cultura do prazer, é a cultura do hedonismo, quem manda é o prazer da carne, é a cultura. E sai também, Abraão, do meio da tua família, porque quando você estiver sozinho e achar que está abandonado, eu não quero ver você falando com pai, mãe, tio, tia, eu quero que você fique sozinho comigo, nesta caminhada. Essa é a proposta de Deus. E outra coisa, como nós já sabemos, Abraão não era nem um pé de chinelo. Abraão era um homem que tinha posses, irmãos. Abraão era um homem, não era um coitadinho financeiramente, não. Abraão tinha posses. Abraão tinha bens. Abraão tinha funcionários. Abraão tinha gado, camelo, vaca. Abraão tinha um monte de coisa. E Deus chama um homem para mostrar como padrão, como referência. E quando Deus tem uma proposta para o ser humano, Deus ele vai já no ponto certo. Eu tenho algo grande para fazer. Agora você está disposto a se desligar do teu querer, da tua vontade, dos seus vitimismos? E Abraão saiu para uma terra que ele ainda não conhecia. Abraão se desligou. Irmão, quem aqui já foi no céu? Levanta a mão. Não foi. Já foi no céu, irmã? É? Queridos, fala a verdade, vale a pena lutar para entrar no céu ou não? Vale a pena, irmão. Vale a pena para entrar no céu, porque se valer a pena lutar para entrar no céu, nesse céu que Deus veio propor ao homem, irmão, pode ter certeza, nós estamos no caminho que Deus chamou para nós estarmos. No caminho que Deus chamou para nós estarmos. Mas eu vou continuar aqui. E esse texto que fala, foi reunido, indica muito mais do que se enterrado com seus parentes, visto que Abraão já havia deixado sua terra natal, Ur dos Caldeus, para ir para uma terra que Deus havia lhe prometido. Até seria uma contradição levar o seu corpo de volta à terra da casa de seu pai para ser enterrado. A ideia de que a alma continua a viver após a morte era uma crença naquela época que mantida por muitas nações, por muitos povos, inclusive os egípcios, de que haveria vida após a morte, os babilônicos, os sumerianos. Então, não haveria nenhuma possibilidade de Abraão, depois que morto, ser levado à sua terra natal para ser enterrado lá. A proposta de Deus não estava dentro desta ideia. A proposta de Deus não estava dentro desta ideia. Até porque, no próprio livro de Jó, irmãos, a gente vê uma referência linda. O livro de Jó que é contemporâneo, ou se não for até mais antigo do que Abraão, mas eu vejo Jó como contemporâneo de Abraão, né? Alguns comentaristas, estudiosos, vê Jó como um contemporâneo de Abraão, porque Jó, ele tinha as suas qualificações, os seus indicativos, que ele também era um patriarca, porque tinha bois, tinha ovelhas, tinha gado, tinha um monte de coisa, mas Jó, ele também acreditava na ressurreição, ele acreditava na vida após o túmulo, na vida após a morte, que ele diz em Jó capítulo 19, versículo 25 e 26, ele diz assim, apesar de tudo, sei que Deus vive, é Ele quem dá vida, e no final, é Ele quem me fará justiça. Eu o verei, mesmo depois de ter o corpo destruído, verei Deus com meus próprios olhos, como anseio por esse dia. Então veja bem, irmãos, assim como Abraão, pela fé, não só saiu de Ur dos Caldeus, para Deus fazer a implantação do seu projeto, Abraão também saiu dentro de uma fé fantástica, de que a sua vida após a morte, após o túmulo, seria tomada por Deus. Amém? Seria tomada por Deus. Que ninguém se desliga como o caso de Abraão, deixar tudo
ir para um lugar que ele não sabia, sendo ele conhecedor de muitos deuses, que o que mais tinha era deuses lá na Mesopotâmia, na terra de Abraão, o que mais tinha era deuses lá, os irmãos sabem disso, apenas estou lembrando, mas Abraão deixou tudo para ouvir a voz de um Deus que ele não viu, só ouviu. E o que era cultura lá na terra de Abraão era de ver deuses, de apalpar deuses, de estar tendo contato visual com deuses. E Deus fez essa proposta para Abraão: Abraão, sai daí, porque eu tenho um plano contigo. E agora, irmãos, Deus usou profeta, Deus usou quem? Deus usou alguém? Deus usou alguma coisa para falar com Abraão? Meu? Interessante isso. É interessante. Eu entendo que a voz de Deus soberana foi ao coração de Abraão e fez a Abraão uma proposta, e Abraão atendeu a essa proposta, e Abraão foi realmente para uma terra da qual havia no seu coração ouvido uma voz. Essa voz que é a soberana de Deus, e ele saiu. Muito mais do que isso, Abraão saiu debaixo de uma proposta de vida eterna, de salvação eterna, de um encontro numa eternidade pela fé. Por isso que pela fé. Aí a gente vê que então Jó, essa referência de vida após morte, também Jó já havia mencionado. E fui eu também verificar na King James, essa expressão de Jó, ele diz: depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu, pessoalmente, não outra pessoa, o verá e me dirá como ele é, quão intenso é o desejo do meu coração por esses dias. É uma versão da King James. Então veja bem, irmãos, essa ideia de céu, de salvação, de vida eterna, ela já é milenar, e disse para os irmãos que eu poderia ter pego como referência Enoque, que andou com Deus, e Deus o tomou para si. Então, onde que ficou Enoque? Aonde foi parar Enoque? Um homem que andava com Deus e sumiu. Deus tomou para si Enoque. Os irmãos já leram esse texto na Bíblia, aonde Deus andava com Enoque, e Enoque andava com Deus, e Deus então um dia tirou Enoque, chamou Enoque para junto dele. Irmãos, o céu é algo, uma proposta milenar, é gostoso, vitórias aqui, conquistas aqui, desejos aqui, é gostoso, irmão, mas não troque este céu, que estes homens não trocaram por coisas desse mundo passageiro. Não troque o céu eterno com Deus, que esses homens não abriram mão, não negociaram o céu, e eles entraram pela fé neste céu de glória. Aleluia! Viveram uma vida toda aqui, pastor. Viveram uma vida toda aqui de conquistas, status e tantas outras coisas, mas não entrar no céu. Irmão, que significado tem uma vida de conquistas na terra, mas não conquistar o céu? Qual é o significado desta vida de muitas conquistas aqui na terra, mas não entrar no céu? Aleluia! Não amar o céu, não gostar. Se amamos a Jesus, nós temos que amar o lugar que Jesus foi preparar para nós, irmão. Quem ama o céu não tem medo do inferno. Você já percebeu que quando a gente fala do inferno para algumas pessoas, tem gente que falta pular na garganta da gente? Se você falar assim, irmão, se você não se converter, você vai para o inferno, irmão. Meu Deus do céu, aí que você nunca mais vê a pessoa na igreja mesmo. Porque quem ama o céu não tem medo de falar de inferno, irmão, porque não vai para lá. Não vai para lá. Vai para o céu, não vai para o céu. Mas não vai para o céu, meu irmão. E a gente luta, toma remédio, faz tratamento, vai no médico, come uma comida balanceada, ou vai na academia, faz isso, faz aquilo, mas vai chegar o dia inevitável que nós vamos ter que passar no exame final, e aí é céu ou é inferno?
Se nós amamos o céu, não precisa ficar com medo quando falam do inferno. Você não está indo para o céu. Ei, irmão, o céu próprio diz, Cristo disse, foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi preparado para o ser humano. Mas Jesus vem com a proposta para nós entrarmos no céu. Isso já milenar. Aleluia. Amém? Agora, irmão, Jesus, olha só. Jesus, ele estava sendo questionado por um povo que não acreditava na ressurreição, por os saduceus. Os saduceus. E aí os saduceus falavam assim, olha, a lei de Moisés diz que quando o marido de uma mulher morre e a mulher não tem filhos, o irmão desse que morreu tem que casar com essa mulher para ter filho, para poder dar continuidade na descendência. Dar continuidade na descendência daquele. Mas se morrer de novo esse homem e a mulher não tiver filhos e o irmão casar com ela e não tiver filhos, ele morrer e ela ficar sem filho, o irmão que tiver vivo, né, segundo a lei de Moisés, o que tiver vivo tem que casar com essa mulher, se for solteiro, tem que casar com essa mulher para poder gerar filhos. Aí eles chegaram até Jesus e falou assim, tá, mas se morrer os 7 irmãos e essa mulher morrer lá no céu, o que vai virar? Ela vai ser esposa de quem? Olha, os irmãos estão entendendo? Quer dizer, a mulher casa, e daí o marido morre. Não teve filhos. E agora? A lei dava direito. Então casa com o irmão dele. Tá, casou com o irmão dele. Tá, morreu. O irmão dele morreu também. Ô viúva. Né? Morreu também. Tem que casar com outro irmão. Tá, mas se casou com todos os irmãos morreram. Eles só fizeram essa colocação. E se casou com todos morreram. Lá no céu, quando ela morrer, chegar lá no céu, ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus disse assim, olha, vocês estão errando por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Aí eu acho interessante, irmãos, a palavra de Jesus. Eu acho lindo a palavra de Jesus. E os saduceus, eles não viam nos Pentateucos nenhum apontamento, nenhuma descrição teológica, digamos assim, para a ressurreição. Os saduceus não viam no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia. E Jesus, ele vai então citar um texto. Jesus então, ele vai citar Mateus 22, 32. Quando Jesus, ele fala assim, você não lembra quando Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Deus não é Deus de mortos, mas dos que estão vivos. E você crê que Abraão está morto? Você crê que Abraão está morto? Você crê que Isaac está morto? Você crê que Jacó está morto? Você crê que aqueles que morreram antes ainda de Cristo, eles estão mortos? Que Jesus, ele vai refutar a ideia dos saduceus, dizendo assim, ó, Deus não é Deus dos mortos, mas dos que vivem. Olha a palavra vivem. Ela está no ato contínuo, está no presente, eles vivem. Deus não é Deus de morto, mas é Deus dos vivos. Aleluia. Irmãos, morreu, Deus não é mais o teu Deus. Não, irmão, morreu aqui na terra, Deus continua sendo o teu Deus. Você só vai desaparecer para o homem, mas para Deus você vai continuar vivo. Você está entendendo? Aí Jesus, irmãos, ele vai dizer para os saduceus que que essa ideia de céu não é norteada pelas ideias desse mundo presente, ou desse mundo atual dos saduceus. Que a ideia de céu, eu frisei para poder passar para os irmãos a respeito da ideia dos saduceus, que sobre céu, sobre estas coisas, que Jesus, ele vai estabelecer essa resposta, né, sobre o engano de pensar no céu em termos terrestres, e de pensar na eternidade em termos
de tempo. Pensar no céu em termos terrenos e na eternidade em termos de tempo. Irmãos, na eternidade, no céu, não existe tempo e não existe qualquer ideia vinculada com esta terra, com este mundo que é norteado pelo maligno. O céu não se pensa desse jeito, pois no céu não é uma mera continuação e extensão desse mundo. Os seus compromissos, qualquer que seja, no céu, irmãos, eles são desligados no exato momento em que você passa a fazer parte do outro lado da vida. Não é uma continuação dos planos de Deus. Os planos de Deus com a tua vida no céu não são os planos de Deus com a vida aqui na terra. Os irmãos entenderam? Os planos de Deus para a tua vida aqui na terra, eles se findam, e os planos de Deus com a tua vida no céu são totalmente diferentes. Totalmente diferente. Eu uso uma expressão que aqueles que morrem em Cristo não sabem que morreram. Eu uso esse termo, que os que morreram em Cristo até agora não sabem que morreram. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque o céu não seria céu se chegássemos no céu e a gente lembrasse dos parentes, dos amigos, dos filhos, dos pais. O céu não será céu se a gente lembrar aqui da terra. Então Jesus está dizendo assim, olha, descarte qualquer ideia de pensar no céu em termos terrestres, na questão do tempo e na questão terrestre. O tempo não existe lá no céu, o tempo existe para nós aqui na terra. Esses cuidados nossos existem aqui na terra, lá no céu não existe, porque é eternidade. E Abraão, eu tenho a convicção que Abraão, já pela fé, estava com os olhos no céu. Pastor, mas e Jesus? A Bíblia diz que aqueles que acreditaram na promessa sem experimentar ou sem ver, a gente já vai ler esse texto em Hebreus. Pela fé no Senhor. A gente já vai ver esse texto aqui para a gente poder esclarecer um pouco mais. Mas o céu, irmão, não tem nada a ver. As pessoas às vezes ficam, claro que ninguém está dizendo aqui que precisa de morrer rápido. Não estou dizendo isso. Da gente começar a falar do céu, não é isso, irmão. Tem propósito de Deus, tem proposta de Deus ainda, né? Tem um plano de Deus ainda, assim como Deus teve com Abraão. E olha só, coisa interessante, que Abraão morreu em boa velhice, farto de dias, e ele foi congregado ao seu povo. Ou seja, a confirmação de que Abraão fez tudo que tinha que fazer é que ele morreu numa boa velhice, farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Morreu no tempo que Deus determinou para ele. Morreu no tempo que Deus deixou para ele. Por isso, irmão, não venha pedir a morte antes do tempo, não. Não venha querer morrer antes de Deus te matar. Ou seja, não venha querer morrer antes de Deus tirar você. Até isso, acho. Não, irmãos, Deus tem proposta com você ainda. Deus tem plano com você ainda. Mas deseje o céu. Deseje o céu, porque senão a gente está definindo aonde está o nosso coração. A gente está oficializando aonde está o nosso coração. Quem muito pouco fala do céu é porque o coração não tem nada de lá. Quem muito pouco fala do céu, ele está oficializando aonde está o coração. Eu queria elaborar uma frase dentro desse tempo que Jesus salvou até o tempo de ir no céu a respeito de falar do céu. A respeito de falar do céu. Porque o céu que o diabo apresenta nesse mundo afora, irmãos, não é o mesmo céu que a gente vai, não. O céu que o diabo apresenta nesse mundo afora, todo mundo vai, todo mundo é bonzinho, todo mundo fez o que Deus queria que fizesse. Esse é o céu que o diabo está apresentando aí para esse mundo aí fora. Mas o céu que Jesus apresentou é outro céu, irmão.
Você acredita nisso? Você acha que todo mundo vai para o céu então, irmão? O que foi da morte de Cristo na cruz do Calvário? E qual é a fé que esse povo tem tanto na morte de Cristo? Que não há nenhum impacto de transformação, de renúncia, de desligamento, de desvencilhamento. A nossa comunhão vertical, irmãos, precisa afetar as pessoas da horizontal. Porque nós somos chamados para fora. A igreja, a palavra igreja quer dizer chamados para fora. Eu vejo Deus chamando Abraão para fora. Eu vejo Deus chamando Abraão para fora de uma cultura mundanizada. Eu vejo Deus chamando Abraão, dizendo, sai para fora. Abraão, sai para fora, porque eu quero que você, fora, ainda dentro do mundo, mas fora dos contextos e cultura do mundo, você seja uma ferramenta para o estabelecimento dos meus propósitos. Ainda dentro do mundo que estamos trabalhando, vivendo, precisamos de todas as coisas necessárias para o nosso mantimento. Precisamos. Mas Jesus nos chamou para fora. Você não é do mundo, irmão. Jesus te chamou para fora. Você não faz parte do mundo. Você não pertence ao mundo. O mundo que é um mundo um mundo de culturas que se afasta tudo que é de Deus. Jesus te chamou para fora dessas ideias malucas, ideias loucas. Jesus chamou a gente para fora. Igreja quer dizer chamados para fora. Por isso que as pessoas não vão entender, irmão. Sempre vai colocar, aquela igreja é muito radical, aquela igreja é muito isso, aquele obreiro é muito assim, aquele obreiro é isso, aquela pessoa fala muito disso, porque os chamados para fora precisam se desvencilhar das culturas mundanas. Que foi isso que Deus fez com Abraão. E você acha que foi fácil para Abraão deixar, irmãos, aquelas culturas loucas de deuses estranhos? Mas Abraão aceitou a proposta do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ei, irmãos, você tinha tantas coisas para fazer no mundo, mas Jesus disse, ei, deixa tudo aí e vem para fora. Eu te chamo, eu te escolho. Aleluia. Jesus nos escolheu, irmão. Jesus nos escolheu, irmão, e ainda continua, ainda viva esta voz. Jesus nos chamou, irmão. As circunstâncias, elas puxam a gente para distante de Deus, mas Deus continua dizendo, eu os chamo para fora como igreja. Jesus tem um céu para nós, irmão. Não abra mão do céu, não abra mão do céu. Aleluia. Aleluia. Jesus usa essa expressão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus não pode ser Deus de homens e cadáveres em decomposição. Deus não é Deus daquela carne em decomposição. Deus não é Deus daquilo, irmão. Quando a gente chega num velório, quando a gente chega ali num sepultamento, mas é um crente salvo, Deus, irmãos, não é mais Deus daquela coisa que vai entrar em decomposição. Aquela pessoa, ela já está num lugar de glória, um lugar de alegria, viveu, pagou o preço de se desligar das coisas do mundo. Deus não é Deus de homens em estado de decomposição, Deus é Deus de vivos. Leia a expressão, irmãos, leia aí na sua Bíblia, Mateus 22, 32. Leia aí na sua Bíblia para mim, leia aí, bem alto, leia aí bem alto na sua Bíblia. Alguém achou aí? Vamos lá, irmão, vamos lá. Mateus 22, 32, bem alto e bom som. Os vivos. Tem uma outra versão diferente? Tem alguma outra versão diferente? Dos vivos. É diferente, então.
Deus é Deus dos vivos. Irmãos, a gente só deixa de andar aqui na terra. A gente só deixa de existir aqui na terra. Mas para Deus você não morre. Para Deus você não morre, Ele continua sendo o seu Deus. É isso que Jesus queria colocar na cabeça dos saduceus. É isso que Jesus queria dizer. Deus é Deus dos que vivem, Deus dos vivos. Quem sabe eles, então morreu, acabou. Não, Jesus é Deus é Deus dos que vivem, dos que estão vivos. Aí a gente vai ler uma outra passagem. Olha só, irmãos, eu vi esse texto maravilhoso que fala, irmãos, que diz assim, olha só. Jesus usou esse termo aqui, que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mas Jesus já tem uma expressão em Gênesis 15:15 que diz assim, ó: tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Ou seja, foi a ideia que o escritor usou para escrever, mas a ideia que eu tenho dentro do meu coração é que Abraão, Deus havia dado uma promessa a ele. Você vai viver numa boa velhice, você vai gozar de uma vida abençoada, morrerá em paz, será sepultado com os teus pais. Quem que eram os pais de Abraão, irmão? Nesse texto, quem que eram os pais de Abraão? Era Terá? Quem que eram os pais de Abraão? Tera. Quem que eram os pais de Abraão? Os pais, os anteriores, os fiéis anteriores a Abraão, irmão. Você vai junto com eles. Amém? Os irmãos entenderam? Depois os irmãos podem pesquisar mais em casa, né? Viu, Ercílio? Pesquisa mais em casa. Vamos elaborar esses textos. Vamos buscar mais esses textos. Existem as culturas da época que era o reino dos mortos, para onde iam os faraós, aonde iam aqueles que eram mumificados, né, que eram embalsamados, que eram colocadas as riquezas deles dentro daqueles sarcófagos. Existem essas ideias, os irmãos vão ver muito em alguns comentários, mas Deus, irmãos, não é reino de mortos, Deus é Deus dos vivos, aleluia. Quando a gente fechar os olhos aqui na terra, irmão, você vai continuar vivinho na presença de Deus, você vai continuar, irmão, pastor, não, irmão, você não vai lembrar de nada, Jesus não vai deixar. Há uma parábola que deixa bem claro isso, que não deixa você de lá para cá ver quem está aqui ver para lá. Que na verdade era o rico e o Lázaro, os irmãos sabem da história, só estou apenas lembrando. Que é uma parábola, que é uma colocação, apenas uma parábola. Que morreu o pobre e o rico. E que o pobre, que era Lázaro, estava no lugar de tanto gozo, de tanta alegria, de tanta bênção, maravilha, que o próprio pai Abraão, na parábola, ele é que conversou com o rico lá no Seol, sim, reino dos mortos, no Hades. Mas Abraão, o Lázaro, o pobre Lázaro, ele nem conversou na parábola, foi o pai Abraão que falou com o rico, lá em Lucas 16:19, a seguir. Então o céu, irmão, é lugar de glória, é lugar de alegria, é lugar de coisas que os nossos olhos nunca viram, os nossos ouvidos nunca ouviram, e nunca subiu ao coração de homem algum. É isso que Jesus preparou. Está preparado para aqueles que amam, aleluia. Para aqueles que amam. Amém? Você ama Jesus mesmo, irmão? Você ama Jesus, irmão? Então você vai amar aquele lugar que Jesus foi preparar, né, pastor? Aleluia, embora Jesus já tinha dito aquilo ali, mas já estava tudo preparado. Ei, se você ama Jesus, irmão, ame o lugar que Jesus preparou para nós, e é onde a gente vai congregar. É onde a gente vai glorificar, irmão.
É aonde, irmão, a chuva não vai impedir, a doença não vai impedir, os imprevistos não vão impedir, as dores na alma não vão impedir, as lágrimas não vão existir, as aflições não vão existir. É o lugar aonde a gente vai congregar, é o lugar aonde vai o Senhor ser adorado e nós estaremos com Ele. Não é fácil não, irmão. Aleluia. Mas não abra a mão do céu. Aí tem uma versão também desse texto de Gênesis 15:15 que diz assim: quanto a ti morrerá feliz em idade avançada, e irá descansar em paz junto dos teus antepassados. Jesus não está falando de corpo morto que está debaixo da terra, de osso. Jesus não está falando disso, irmão. Ali Deus não está falando de corpo, de restos mortais. Quando a gente vai no cemitério, eles arrancam ali num saco, né? E a gente fica, meu Deus do céu, não é aquilo ali, descansar junto com os ossos, descansar junto com aqueles restos mortais. Não, Jesus está falando de algo muito além. Jesus está dizendo de algo muito mais profundo. Irmãos, aquilo ali é só a estaca da tenda que fica ali, ó, a estaca dessa carcaça nossa que a gente carrega, esse corpo. Ali é só os pau de firma, essa tenda. É só isso que está ali, mas o mais precioso, Jesus, ele já toma para ele, aleluia. Jesus já toma para ele, assim como o diabo vem e toma para ele, Jesus vem e toma para ele também os que são dele, irmão. É assim, a verdade é essa. A verdade não é baseada no achismo, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser desse jeito. Não, não é baseado em achismo teológico, não, é baseado naquilo que a Bíblia diz, que Jesus falou. Vamos continuar aqui. Abraão não foi sepultado literalmente perto de seus antepassados, em algum lugar terreno, mas apenas figuradamente na morte. Figuradamente, ou seja, no sentido figurado. Agora, para a gente encerrar aqui, a respeito do céu, irmão, para a gente encerrar a respeito do céu, é um sonho que uma criança teve, um sonho a respeito do céu, e ela disse assim: mãe, eu tive um sonho com Jesus. E a mãe: é mesmo, filho? Como foi o sonho? Mãe, eu sonhei que estava no céu. O céu é muito lindo, mamãe. Sabe como são as refeições no céu? A mamãe: não sei. Como é que é, filho? É assim, mamãe. Em todas as refeições, a gente recebe um manjar. Todo mundo recebe o mesmo manjar. Em todas as refeições. Mas o legal, mamãe, é que o manjar vai ter um sabor daquilo que você quer comer. Como assim, meu filho? É assim, mamãe. Se você está com vontade de comer churrasco, o manjar vai ter o sabor de churrasco. Vai ter um sabor melhor que o melhor churrasco da sua vida. Se está com vontade de comer chocolate, vai ter um sabor melhor que o melhor chocolate que você já comeu na sua vida. Que lindo, filho. Muito lindo, né, mamãe? Esse diálogo é baseado numa história real que ocorreu nos meados de 2015. Alguns dias depois, esse menino veio a falecer. E a mãe, ela foi consolada por quando lembrou do sonho desse menino. Quer dizer, o menino teve um sonho. Não estou dizendo que é uma doutrina, os irmãos entendam bem. Mas é para apenas a gente ter base, ideia, perto, que chega perto daquilo que realmente existe no céu. Que realmente existe no céu. Que quando João, todos eu já vi alguns irmãos dizer isso, teve as visões lá do céu, João usou coisas próximas. Ele usou aquilo que era mais próximo, que chegava mais perto. Ele usou, e ele sempre foi bem claro, dizendo assim, ó, é semelhante a ruas de ouro. É semelhante a ruas. Semelhante não é semelhante. Quer dizer, João, ele viu algo tão glorioso,
que na linguagem humana ele usou aquilo que é de mais precioso para dar pelo menos uma ideia do que é o céu. Uma ideia. Ele não conseguiu expressar a verdadeira realidade, então ele só deu uma ideia daquilo que é o céu. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, uma ideia daquilo que é o céu, que Jesus está esperando a igreja. É uma ideia do céu que espera a vida e aqueles que servem ao Senhor. Por isso, esse suor que você carrega no seu rosto, estas lágrimas que estão atrofiadas nos seus olhos, estas aflições que você aguenta e suporta, quem sabe alguns enfrentamentos, vale a pena, porque o céu é lugar de glória, aleluia. E ali não haverá mais lágrimas, e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, aleluia. Não haverá injustiça, porque o próprio Deus é o juiz, o Senhor de todas as coisas. Não haverá desigualdade, haverá igualdade, haverá corpo glorificado para todos. Jesus, ele vai servir a todos na boda do Cordeiro. Não há distinção, discriminação, preconceito. Isso no céu não vai existir, irmão. Amém. Vamos amar o céu. Vamos. E o apóstolo Paulo, a gente termina, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele resume dizendo assim: aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que não subiu no teu coração, você nem imagina. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, é só para aqueles que o amam. É só para aqueles que amam a Deus. E a gente vê quem ama a Deus pela sua atitude. A gente vê quem ama a Deus pelo seu comportamento. A gente vê quem ama a Deus pela sua dedicação. A gente vê quem ama a Deus pela sua luta diária para não se afastar da presença desse Deus, irmão. A gente vê uma pessoa apaixonada pela outra quando ela luta de unhas e dentes para não se separar. A gente vê quando uma pessoa é apaixonada por Jesus. Quando ele vem ao que vier, ele fala: do Senhor eu não largo, eu não deixo. E não fica nos caprichos religiosos. Aleluia. Não é vítima dos seus caprichos religiosos. Não é vítima das suas experiências michurucas que teve há 20 anos atrás. Não, irmão. Quem ama sempre quer fazer coisa nova. Fala a verdade. Quem ama não quer. Eu me lembro quando eu namorei com a Gisele, eu vou citar como exemplo, não tem como não fazer isso. Quando eu namorava com a Gisele da primeira vez, porque uma vez ela namorei, ela não queria. Não queria. No começo eu não queria, porque eu achava ela muito nova. Eu falava: não quero namorar com essa menina. Mas depois as coisas foram trabalhando, enfim, comecei a namorar com ela. Aí comecei a gostar dela. Aí de repente dava uma louca nela e falava: vamos largar. Eu falava: mas que coisa. Aí eu ia lá, comprava ursinho, comprava flor, comprava todas essas coisas, vocês sabem. Meu Deus do céu, eu não queria separar. Queria largar. E de repente, amém, voltava e tal. Ai, passava um tempo, vamos largar de novo. Meu Deus do céu. Não tinha cartão de crédito, tudo não. Comprava ursinho, flor, bombom, todas essas coisas de novo. Aí foi um dia que não deu mais. Não quer. Fazer o quê? Mas eu sempre amei ela. E eu falava assim: na festa que ela tiver, eu não vou dar. E o amor daí ele enviesou, né? Quanto mais longe eu tiver, melhor. Porque não sei, né? Não respondo pelos meus atos. Não era da igreja? Muito bem, passou-se um tempo, fui na casa dela, o pai dela falou: vamos para a igreja? E eu falei assim, e antes de eu falar, ele falou o seguinte: você fica aí, a Gisele vai junto com você e eu vou na frente, eu sou obreiro. Não, vou para a igreja. Mas eu quero chegar onde? A questão do amor. Está entendendo?
Que quando você ama, você não quer viver longe dessa pessoa. Você paga o preço, mas você não quer viver longe dela. Você quer, onde ela está falando, você quer ir. Onde ela está, é ou não é assim, irmão? E vice-versa. E as coisas foram encaixando, Deus foi trabalhando e tal, resumindo a história, né? Quem ri por último ri melhor, daí ela veio, pediu eu em namoro, já pediu aliança de compromisso, depois já casamos, depois, enfim, os irmãos já conhecem a história e tal. Mas eu não queria, e pago o preço que for para não estar longe dela. Quando tem convenção e tem que ficar 3, 4 dias longe da mulher, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. É o meu sentimento. Tem gente que consegue viajar ainda para tudo quanto é lugar longe da mulher, mas cada caso é um caso. Meu Deus do céu, longe disso, né, pastor? Cada caso é um caso. Irmãos, as pessoas amam Jesus de uma forma que eu não entendo às vezes. Fica dias sem ouvir a voz direta do Pai. Fica dias